buscava a face do Senhor. A madrugada ainda escura, eu já buscava a face do Senhor. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim. Resolvo meus problemas, pois eu confio em ti. Senhor, Senhor, tenha compaixão de mim. Resolvo meus problemas, pois eu confio em ti. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber o irmão Heraldo com palmas alegres. Para o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimento a Santa Matriz da Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus, a satisfação, está todo mundo reunido com a sua fé. Glória a Deus. Louvai o Senhor, todas nações, tribos e línguas. Tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor para agradecer. Eu agradeço ao Senhor nosso Deus e Pai por mais um dia que o Senhor me concedeu, pelos grandes livramentos e vitória. Glória a Deus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Nas horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida, eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu amor, que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz, do mal bramido da brisola amável carpino de doce amor, me fala aos sentidos, acorde dos céus, me traz aos ouvidos o ensino de Deus. Minha alma ansiosa já que derrube a senda gloriosa que eu edifiquei, que coisa bela, ó que luz sem véu, Jesus nos revela. Mistério dos céus. Glória a Deus, Jesus, agradeço a oportunidade, as palavras de Amém, Jesus? Amém, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus. Aleluia. Tem mais alguém para louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Irmã Penha, quer vir louvar o Senhor? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Oh, glória, glória, glória a Deus. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos receber a irmã Penha com palmas alegres para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, graças a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor. É Ele que nos dá, né? Essa vitória, essa bênção. Ele que nos traz, né? Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou tentar louvar aqui o 88 lá para cristã, tá bom? A glória do Senhor. Minhas irmãs podem me ajudar. 88 lá para cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, meu rei, mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e como verás louvor, semente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será Jesus, a dar da luz do coração. Revela-nos, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, no nosso coração. Sorrisos teus verificar, se não andar no mundo frio, desfrutarei, prazer terás, tempo de paz, primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu imenso amor, e com verás louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Amém. Eu agradeço a oportunidade agora. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu também vou louvar o hino. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em seguida já vou passar para o irmão. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 442 da harpa. Glória a Deus. Aleluia. Aqueles que tiver sua harpa, quiser acompanhar. Glória a Deus. Aleluia. 442 da harpa. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de bem naquele
Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Ó, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei entre a luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Diz o meu bom Jesus, dele falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei. Entre na luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor, na vida do Senhor, desfrutarei prazer quando me Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e verei. Entre na luz, no lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus por essa manhã de bênção e de vitória. E todos nós estamos reunidos aqui. Nós estamos em poucas pessoas, mas o Senhor está aqui. Já está aqui de braços abertos para receber todos. E eu creio que todos que vieram não vão sair daqui vazio. A partir do momento que nós colocamos o pé para dentro da casa do Senhor, nós já estamos recebendo a bênção e a vitória. Nós já estamos sendo abençoados. Nós saímos daqui transbordamos de alegria. A gente não vê com nossos olhos espirituais, mas nós sente a presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus por essa manhã de bênção e de vitória, porque o Senhor permitiu. Porque nós dormimos e acordemos, porque o Senhor permitiu. Muitos vão dormir e não conseguem acordar mais. Mas nós estamos aqui porque nós dormimos e acordemos, porque o Senhor quis. Permitiu que nós estivéssemos aqui para continuar fazendo a obra dele. Enquanto nós tivermos vida e vida com abundância, nós estamos aqui na casa dele para fazer a obra dele e fazer o que ele é vontade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé, o pregador já se faz presente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos fazer uma oração rapidinho e receber, o pregador. Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez nós estamos aqui na tua presença para apresentar a ti, meu Pai, o pregador que vai trazer a tua mensagem nessa tarde. Que o Senhor venha trabalhar na vida dele, venha abençoar ele mais e mais. Que o Senhor venha usar ele mais do que o Senhor tem usado, meu Pai. Abençoa ele, meu Deus, com o teu poder, da força, da livramento, da vitória para o teu servo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A bênção chegou, Jesus está aqui. Com o seu poder, o mal já saiu. O anjo de Deus aqui se acampou na nossa casa.
vai fazer o estudo nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Receba o dom com palmas alegres para o Senhor Jesus. Amém? Senhor, irmão. Convidar minha esposa para a sua participação. Já iremos meditar na palavra de Deus com paz plena na Bíblia. Esta palavra do Senhor nosso Deus. Amém. Os caras aí mais para frente, venha. Glória a Deus. Cumprimento a Maria Igreja na Santa Paz, Senhor Jesus. Igreja, vamos colocar os 58 da confissão. Glória a Deus. 58 da confissão. Amém. Não tem mais contigo, eu sempre estarei. Ó, rica promessa do
Glorioso Deus Bendito aqui está a tua igreja. E nessa noite, meu Pai, te apresento a tua família. São os teus servos, Senhor. Te apresento os pastores, os presbíteros. Eu te apresento Jesus amado, as obreiras da tua casa. Eu te apresento os colaboradores, Senhor. Eu te apresento cada um, Pai amado, que faz a tua obra. Eu te apresento Jesus amado, a nossa nação brasileira. Ah, meu Pai, te apresento as autoridades. Eu te apresento Jesus amado, todas as nações da terra. E em especial a nação de Israel. Vem, Senhor, tu é o controlador, tu conhece, tu sabe a necessidade do povo. Oh, Papai amado, venha guardar, Senhor, venha abençoar nosso Brasil. E vai jogar por terra tudo que não faz parte do reino. Meu Pai, venha abençoar a tua igreja na terra. Todos os teus céus, a tua filha, Jesus, que saindo da sua casa. Ah, meu Pai, para te glorificar, para adorar o teu nome. Para apresentar, Senhor, nossa família nas suas mãos. Porque sabemos que tu és um Deus santo, um Deus verdadeiro. Um Deus que tudo pode fazer, meu Pai. E nessa manhã te apresento aqui o teu servo que vai trazer a palavra. Essa palavra vem de encontro aos nossos corações. Venha penetrar, Senhor. Venha ajudar nós a andar nos teus caminhos. A fazer, Senhor, o teu querer e a tua vontade. Abençoa cada trabalhador, Papai amado, que estão, meu Pai, indo para o seu trabalho. Dá o grande livramento. Eu te peço por todos os homens da terra. Eu também te apresento os enfermos, Senhor. Visita nessa manhã. Aqueles que estão no leito de dor, meu Pai, aqueles que estão no... Ah, meu Deus, amado, não tem você tem, meu Deus querido. Aqueles que estão acamados em suas próprias casas. Ah, meu Pai, vai te encontrar as crianças anciãos. Oh, Papai amado, no nome de tuas mãos santa, poderosa e dá o grande livramento. Faz o teu querer, faz a tua vontade na nossa vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória seja Deus. Vamos continuar na matéria da semana passada. As irmãs que estiveram aqui, nós tivemos a matéria sobre doutrina da salvação. A doutrina da e a doutrina mais fácil de se compreender. Por isso temos que prestar atenção para não receber a palavra de Deus em vão. É muito perigoso a atitude de alguém receber a palavra de Deus em vão. Quer receber a palavra de Deus em vão? É negar o testemunho que a própria palavra traz. A palavra ela traz testemunho referente à mesma palavra. É ela mesmo que dá testemunho de si, porque a palavra é Deus. E Deus dá testemunho dele mesmo. Quando nós passamos a compreender a palavra, nós estamos testemunhando, estamos sendo prestativos àquele que dirigiu a nós toda a sua atenção. É Deus, é Cristo, o Senhor da glória. Então vemos que a palavra mostra a doutrina mais fácil de se compreender. Qual que é mesmo? Para muitos parece que a doutrina da porta estreita parece um rigor, mas é a doutrina que nos liberta. A doutrina ela é recepcionista. Isso que é mais fácil. Tivemos um comentário, um homem que estava endemoniado, destruído pelas forças do mal. De repente ele saiu da porta larga e entrou na porta estreita e já foi fazer evangelismo. Aquele endemoniado lá do caminho de Marcos. Então, quando nós passamos a compreender que a salvação é a doutrina mais fácil e todos podem ter um acesso com abundância, tudo se torna melhor para conosco.
sabedoria, alto de saber. Nós tivemos na outra quinta sobre Efésios 2 que ele nos salvou. Ele nos salva. Então ele não vai nos salvar, vai? Ele vai nos salvar? Vai ou não? Hã? Já está lá no passado, no plano de Deus, nos que aceitam a palavra, ele não vai salvar, ele salvou. Salvou. Então, quando a pessoa entende a salvação, ela vem junto com o Espírito Santo. Claro que a ansiedade ela é dominada, a nossa mente fica mais aberta e a pessoa não caduca. Então tem todas essas vantagens sobre a salvação, por causa que ela vem acompanhada da virtude do Espírito Santo em abundância. Vamos ver aqui em Efésios 2, a partir dos versículos 11. Ver a palavra de Deus. É bom estar bem convivido numa época de tanto modernismo e tanta liberalismo. Liberalismo é a pessoa que prega o que ela acha que deve pregar. Então, ela interpreta aquilo que ela acha que deve interpretar. Às vezes a gente diz, a Bíblia diz assim a palavra, a pessoa diz, Deus me falou assim, mas não falou. Falou de acordo com a palavra. Fora da palavra é sensacionalismo ou emocionalismo e assim por diante. Ou literalismo. Tem pessoas que dizem, olha, eu não preciso examinar, ler a Bíblia porque Deus fala comigo e eu transmito. Isso é a pessoa liberal que faz o que quer. Que o fundamento está onde? Na palavra. Salvação só tem um significado, não é? Que é a palavra graça, misericórdia. E fecha o sentido. Aqui em Efésios capítulo 2, 11, na seguir, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus. Como nós estamos, aonde que nós estamos referente à salvação, e qual é a posição de Deus no passado, no presente e no futuro sobre salvar, e qual a meta que lhe traz a salvação. Olha, diz aqui a palavra de Deus, Efésios 2, versículo 11, na sequência diz aqui a palavra de Deus. O título na minha Bíblia está escrito assim: os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Não sei se as irmãs estão assim também. Então, veja bem que já que Deus nos revelou a palavra, precisamos saber a medida que o judeu vai unir a um pagão mediante a cruz de Cristo. Olha, diz a palavra de Deus. Portanto, lembrai-vos de que vós, todo o tempo, eram gentios na carne e chamados de circuncisão, pelo que se chama circuncisão, circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de quem? Israel. Então tem uma ligação, não é só aceitar Jesus e vai em frente, não. Tem uma ligação só. Olha o que diz aqui a palavra: o Senhor nosso amado estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede lá de separação que estava entre nós, que estava no meio,
na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar de si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz. Nós vemos até o versículo 15, pode sentar que oramos, vamos meditar na palavra de Deus. Olhe bem, Paulo, ele era um homem judeu, e ele era um homem religioso, e era muito zeloso, mas segundo a lei. Então, a visão de Paulo, até então, um determinado tempo, era uma visão curta, bem curtinha. Ele só enxergava a justiça nele e o cumprimento sincero da lei. Mas ele não se estendia até o espaço mais longo da palavra de Deus. Depois Paulo se converteu e ele descobriu que a salvação não era daquele jeito que ele estava pensando. Ele descobriu que a salvação ela é efetuada pelo único sentido, a graça de Deus. Por isso que aqui no versículo 11 ele diz assim: vós que estavam mortos em ofensas e pecados, e também a incircuncisão. Quem sabe o que quer dizer essa palavra? Circuncisão ou incircuncisão? As duas. Primeiro a incircuncisão. A incircuncisão, ela é registrada na lei, eram as pessoas que não tinham a marca de aliança com Deus. Aquela marca, ela era feita semelhante a uma operação fimosa. Quem conhece? Tem o filho de 8 que nascia com 8 dias para pactuar uma aliança com Deus eterno, precisava circuncidar-se. Está lá em livro de Gênesis, não é? Lá no capítulo 15, versículos 13, 8, 13, na sequência, a palavra do Senhor também, 17 de Gênesis. A circuncisão ela era feita, como estou referindo, semelhante a uma operação de hipnose na criança masculina. Era a marca. Só que aquela marca não feita simbolizava separação de quem? Separação de quem? Deus. De Deus. Exatamente. Quando Davi foi lá com Golias, ele disse: quem é esse incircunciso para contar o Deus, o exército do Deus vivo? Então sempre usava essa palavra. Circuncisão era separar. Só que era uma simbologia. Não sei se os irmãos sabem o que significa simbologia. Sabe não? Símbolos. É um símbolo. Hã? É um símbolo, uma representação. É alguma coisa que você vai pegar um papel, faz um desenho e mostra uma pessoa. Isso aqui é o objeto que vai ser feito. É a casa que será construída, está o desenho. Depois do desenho, quando a casa é construída, o desenho perde valor. Porque você não vai mais entrar no desenho, vai entrar na casa construída. Então a simbologia que a palavra está falando é algo que está ali como desenho, mas depois o ponto central é Cristo, o Senhor da glória. Então a circuncisão feita na carne, o prepúcio da criança, era uma simbologia dessa marca lá no passado, que no futuro ela viria a ser aplicada onde? Dentro do coração.
pessoa aceita Cristo, ela não precisa mais fazer essa marca na carne, mas a marca vem para onde? Coração. Então a circuncisão que era só para a mulher, para homem, melhor dizer, agora ela atua para homens e por quê? Aonde está a circuncisão, a marca? Circuncidar significa marcar. Está compreendendo? Sim. E essa marca hoje está onde? Coração. Então é para homem e para quem? Mulher. É a simbologia do passado, agora atua no presente, não como simbologia, mas como realidade. É isso que Paulo quer dizer. Vocês agora estão em uma realidade. Dê para nós aí, nessa semana que vem, no capítulo 2 de a Epístola aos Romanos, no versículo 29. Por isso, irmão, nós precisamos, Romanos 2, verso 29. Nós precisamos estar sempre no aprendizado, porque a gente é tanta coisa que as pessoas pregam, que a Bíblia diz, que a Bíblia não diz, que é um perigo. Distorce. Encontrou? Sim. Pode ler. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Isto. Pode sentar. Veja bem, as irmãs compreenderam como funciona a palavra? Compreenderam ou não? Sim. Quer dizer que aquilo que era marcado somente na criança, no prepúcio da criança, sim, era um símbolo. Símbolo do quê? Que futuramente o Espírito Santo viria fazer em nós o quê? Morada. Fazer em nós Morada. morada. Aí o Espírito de Deus fazer em nós morada, o que é que nós temos? Ministério pessoal. É isso que Paulo está explicando sobre o ministério pessoal. Por que que nós temos que aprender? Eu já vi tanta tolice, e acho que os irmãos também já viram. Quem já ouviu aquela, vou só fazer uma aula em parênteses, depois nós vamos estar aqui mesmo. Quem já ouviu dizer assim, irmão, Jesus disse que orai para que a sua vida não aconteça no inverno nem no sábado. Já ouviu falar isso? Já. E é mentira. O pior que é mentira. E é tão feio mentir e a pessoa mente e não descobre que está mentindo. Mentir é pecado, mas reconhecer que mentiu recupera o pecado. Agora, continuar mentindo, aí entra o pecado capital, por isso que é perigoso. Aí já ouviram muito isso, né? Mas tem isso na Bíblia? Em fuga, não? Lá em Mateus 20, versículo 24, 20, como se interpreta aquele versículo? Que as pessoas têm base naquele versículo, Jesus dizendo uma coisa e a pessoa compreendendo outra. A irmã pode até fazer essa correção aí. 24, 20. e orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado. O que quer dizer fuga? Fugir. Não é fim. E compreender? Esprega Não a é vida. fim. Oi? Ele esprega a vida. E é fugir. Inverte. E a Bíblia invertida, ela é o quê? Funciona como o quê? Como feiticeiro. Está compreendendo? Quando você inverte a Bíblia, quem inverte a Bíblia, prega a Bíblia invertida, é os pagãos, são os pagãos. E aí o crente também faz a mesma, o mesmo papel. Irmão, Jesus fala, se ele vir no sábado, muitos crentes, até alguns dizem, não é? Supostamente que ele está na festa, outros falam se vir no inverno, a pessoa não está na igreja, mas a salvação não está na igreja. Quem é a igreja? Nós. Quem é a igreja? Nós. É nós que é a igreja. E quando a pessoa está debaixo das cobertas, ela está salva. Ou não? Só sai e compreenderam como é precisa a escola. Por que estou comentando isso? Porque
como se interpreta esse versículo? O 20? É, É isso que eu ia perguntar. então, ora, Perguntar. isso, como se interpreta esse versículo 2, né? Mas ai das bravas, não é isso? 21? O 21 é da cidade. É, como está escrito no 21? Porque a verdade não é da cidade, é 19. É, Um ano. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. isso. Os irmãos sabem que o português da Bíblia, a gramática da Bíblia é inspirada. Quando Jesus está falando assim, ó, vós, ele está falando com o povo presente e não com os ausentes. Ausente seria aqueles e o presente seria vós. Ele estava falando especialmente com os judeus. Por que ele falou essa palavra? Que a irmã estava comentando isso, mantém. Mas ai das grávidas e Isso. das que amamentarem naqueles dias. Naqueles dias, veja bem. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem No sábado. no sábado. Quando Jesus estava lá na cruz, Israel cometeu um pecado tão grave que gerou uma grande consequência. Aí, devido àquele pecado que Israel cometeu, então é indispensável que viesse o castigo. Aí está falando de castigo, não de arrebatamento. Então, a palavra mais simples é que o Senhor da Glória já tinha decretado a destruição de Israel através do Império Romano por causa daquele pecado que eles cometeram. Esse é o pecado que Israel cometeu, está no capítulo 27 de Mateus, versículo 25. A irmã pode dar uma olhada. 27, 25. Isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Pilato questionou com o povo, dizendo: eu não acho culpa nesse homem. Ele não é digno de morte, não encontro crime nele. Aí o povo dissesse: se esse homem não for criminoso, Jesus, se ele não for malfeitor, se ele não for um criminoso, e o castigo do sangue dele, por essa palavra que estamos falando, que caia sobre nós e nossos filhos. Aí foi aonde Cristo, de antemão, sabia que o povo ia usar essa palavra, aí ele decretou, irmãos, uma invasão de Israel, que esse versículo 20, 19 ou 20, ou esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, só se pode pregar ele quando você tem informações sobre acompanhamento de história de Israel. Porque esse capítulo, ele envolve plenamente a história de Israel, a atitude de Israel e também a declaração de Cristo, que Jesus estava declarando. Então, por causa desta palavra, e no contexto, Jesus entra em Jerusalém, em Lucas 19, 42, 43, 41, 43, Jesus chora sobre Jerusalém. Era a dureza do coração daquela nação. Ele não o glorificou a ele. Porém, agora ainda mais, lá na cruz, foi trocado o justo pelo injusto. Foi trocado o benfeitor para o malfeitor. Foi trocado Jesus por Barrabás. Barrabás livre, Jesus condenado. Mas se ele fosse injusto, o castigo não viria. Mas se ele fosse justo, o castigo é inevitável. Aí essa palavra se interpreta assim. Os irmãos podem avaliar com comentaristas, 2 ou 3 ou 200 ou mais comentaristas que comentam a mesma coisa. Aí Jesus disse que o império, eu estou a traduzir mais fácil, que o Império Romano, que era e é cruel,
acontecia? O Israel, segundo a lei, no dia de sábado, sexta-feira, 6 horas da tarde, os portões são até sábado, depois das 6 horas. Aí abrem os portões novamente. Então só vive um período de 24 horas da guarda sabática. E se o Império Romano cercasse Israel no sábado, o que acontecia? Não tinha como fugir, porque estava na lei sabática, os portões estavam fechados e também eles tinham aquele zelo que poderia morrer, mas não andaria mais do que 1.000 metros no sábado, no máximo de 300 metros, segundo os informes. Então, se o exército romano invadisse Israel no sábado, como é que eles poderiam fugir? Orai para que o vosso escape, a vossa fuga, não aconteça no sábado, no inverno ou no sábado. Por que no inverno? Lá na Judéia, o inverno não é igual aqui. Você se agasalha e sai bem. O inverno tem países que o frio é tão intenso que ele arranca até a orelha da pessoa. Sabia? Não? Preciso que usa orelheiras específicas para livrar-se do frio. Frio de período intenso. E na Judéia, o gelo, na época do frio, até os animais são recolhidos. E tanto o frio que é o frio. Agora, se o exército romano cercasse Israel no inverno, poderia fugir da guerra e morrer no gelo. Entenderam como se interpreta? É acompanhado com o quê? Com história. Quem acompanha a história sabe que aconteceu isto, essa profecia se cumpriu no ano de Ezequiel. Entendeu? No ano 70, o exército romano entrou em Jerusalém exatamente referente ao cumprimento desta profecia. Os judeus foram capturados, foram mortos. A história mostra que 7.000 jovens foram levados para a construção da Babilônia em Roma. As mulheres grávidas, mas isso aí é uma cultura de guerra. Ai das grávidas, especialmente, é cultura de guerra. Quando Israel saiu do Egito, lá em capítulo 17 de Êxodo, versículo 8 na sequência, Amaleque tentou eliminar Israel da face da terra. E quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque matava todas as mulheres grávidas. E as crianças também, para que o futuro não funcionasse. Então era cultura de guerra. E quando o exército romano entrou em Jerusalém, primeiro a história mostra que eles iam matando as mulheres que estavam gestantes. Todas as gestantes foram mortas. As crianças também foram mortas. E a história nos mostra que eles abriam o ventre da mãe, a barriga da mãe grávida, e colocavam um gato para arranhar a criança e a mãe morrerem agonizados. De tanta atrocidade que foi sucedida lá naquela época. Aquela guerra, aquela atrocidade, durou a cerca de 5 meses de trabalho. Então foi a época que a figueira ficou totalmente terra. Jesus não fala da figueira como Israel. Quando ela se torna terra é algo que está sem capacidade. Uma criança de 3 anos para uma viagem longa, ela é uma criança terra. Ela é ela não tem capacidade para tirar aquela jornada que um adulto faz. Fazer a jornada que um adulto faz.
profecia nem só se prega assim. Porque pregar de outro jeito é reforçar a heresia, é inverter a palavra de Deus e falar que as escrituras é confusa, gera confusão. O templo lá está destruído, destruíram o templo em Jerusalém. O templo era revestido com placas de pedras preciosas, pedras trabalhadas e rejuntadas com filetes de ouro. Aí, o templo as paredes. E os romanos entraram naquele local e viu a palavra de Cristo. Ele não diz não ficará pedra sobre pedra. Já leram isso? Está nos primeiros versículos, quando eles mostraram a estrutura do templo, os discípulos mostraram a estrutura do templo. Então Jesus disse, não está vendo isso aqui? Não virá tempo que não ficará pedra sobre pedra que não seja queimada. Eles tiraram o ladrilho do templo, o revestimento das paredes, pedras sobre pedras, e foram tirando lá o ouro e levando para a mão. E em outros locais onde tinha ouros, pedras pequenas de ouro, então eles copiaram com os judeus para livrar alguma coisa, poderia ter engolido o ouro. Então eles pegaram os judeus também, abriram a judeus, mataram, procurando ouro no ventre dos judeus. A história do capítulo 24 de Mateus, como eu já disse, só se prega assim. Não tem outra forma de se pregar. Se pregar de outra maneira, a palavra está distorcida. Aí a profecia, concluindo aqui, a irmã compreendeu? A profecia do sábado, referente ao sábado, ou ao inverno, já se cumpriu na época do ano 70 depois de Cristo. Israel perdeu a pátria, ficou espalhados por vários lugares da terra até 1914. Aí volta Israel novamente à sua pátria, no início do retorno para a sua pátria. Aí aconteceu, o sol escureceu, a lua perdeu o vigor, as estrelas caíram e as potências do céu se abalaram lá em Jerusalém. O capítulo 24 de Mateus, que eu estou referindo, ele se instrui acompanhado com o quê? Uma história de quem? A história de Israel. Por que Israel representa para nós? Depois que Deus abriu as nossas mentes dentro do Evangelho, o que Israel representa para nós? O relógio de Deus. Exatamente. Todas as nossas pregações ela tem que ser fundamentada, relacionada com quem? Não é de qualquer maneira, e chegou e papai vai, não. Tem um ponto essencial, central da palavra, que é justamente o que Jesus recomendou sobre Israel. E todos que estudam a palavra, recebem a Bíblia com temor de Deus, respeito, eles não descartam Israel. Israel voltou novamente para a sua pátria, começou a voltar, e o sol e as sinais de Mateus 24, 29 já se cumpriram 2 vezes lá em Jerusalém. A irmã compreendeu, irmã? Mas a pergunta foi como se interpreta o versículo 19 e 20, né? Lá está escrito. O povo, as pessoas, eles pregam que a vida, né? Para que não fosse a vida, né? Nós temos aqui que não fosse a fuga. Pois é adultério, né? Ministerial. Adulterado. Então a expressão adulterado. E isso já aconteceu, já se cumpriu, né? Sim. Essa profecia já se cumpriu. Agora você acha que pregar assim, quando fala assim, Jesus fala assim como foi nos dias de Noé, vai ser quando Jesus voltar. Assim, aí é outra coisa, mas se fosse pregar, o certo seria assim como foi nos dias de Noé. Sim. Que, né, muitos estavam se casando, davam em casamento, assim será acontecendo. Hoje já essa profecia dos dias de Noé, ela está em atividade. Né? Estão se enriquecendo através da graça comum,
estão casando, estão se noivando, e assim sucessivamente progredindo, produzindo, está da mesma maneira. Só que a mente dos incrédulos estão bloqueadas. A pessoa só pode desbloquear a mente quando Cristo atua na vida com precisão. Aí sim, estamos aqui, Diácono Paulo, fazendo as interpretações de aquilo que o crente diz que a Bíblia não diz. É verdade. Tem várias interpretações. Então, que a Bíblia diz, que o crente diz que a Bíblia diz quando a Bíblia não diz. Nós estamos interpretando a palavra vinda com fuga. Fuga é para e vinda é chegar. E lá em Mateus, que nós estamos interpretando, Jesus não disse que orar para que a vinda dele aconteça de breve no sábado. Não tem isso na Bíblia. Estamos fazendo esse reparo. Nós já tivemos um comentário relacionado à invasão do Império Romano lá em Jerusalém, que sucedeu no ano 70. Creio que todos que acompanham a história, junto com a profecia e também a geografia do local da terra, das terras, sabem muito bem que esta profecia ela é interpretada assim. Porque você inverter a Bíblia é cometer pecado de loucura, mentira, e aí os loucos ficarão de fora. Aí sobra engraçadinho, irmão. Quando está no inverso, Jesus viu os crentes vai ficar porque está em casa. É mentira. Crente em casa é salvo. Ou não? Você é salvo quando se levanta da cama. Você é salvo quando sai do banheiro, que você tomou banho, quando veste a roupa. É assim? Quando está tomando banho, o crente é salvo? Ou não? É salvo. Vê a ignorância. Uma jovem estava tomando banho e louvando. E lá de fora o pai disse para a jovem: minha filha, não louva a Deus não, você está decidida. Você vê a ignorância? Ela mata. Tudo que nós faz, nós agora vemos. Lavando uma louça. Tudo que é para a glória de Deus, é para a glória dele, pronto, e acabou. Se Deus quiser te abençoar em casa, Ele te abençoa. Não, mas a salvação, ela anda com a pessoa. Ela não entra na pessoa no momento que a pessoa entra na igreja. A pessoa entra na igreja crescendo. E sai da igreja crescendo. Glória a Deus. Porque, compreenderam ou não? Exatamente. Primeiramente, a igreja somos nós. E segundo, a igreja começa aonde? Onde a igreja começa? Em casa. A igreja começa em casa. Os problemas começam em casa. As lutas em casa são resolvidas em casa. É de lá que foi lá que o homem caiu dentro da casa, Adão. Caiu dentro da casa. Foi lá que o homem foi condenado dentro da casa. E foi lá dentro de casa que Adão foi recuperado através do sacrifício que Deus fez em Cristo. Tudo aconteceu em casa lá dentro de Jardim. Lá o homem caiu, lá o homem foi condenado, lá veio o juízo. Dentro da casa veio a culpa, sentimento de culpa, veio o juízo, veio também o castigo, a consequência, mas veio também a redenção. Dentro da casa, lá no paraíso. Não sei se vocês não sabem que foi assim. Nós fizemos um parênteses aqui sobre o que o crente diz que a Bíblia não diz, que é o pecado chamado pecado capital, capitalizado. Mas nós estamos aqui referindo a Jardim Lauro. Depois na outra aqui nós vamos continuar com essa mesma matéria do capítulo 11. Aprendemos um pouquinho que a nossa marca de Cristo
A circuncisão está onde? Coração.